Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero ler mais uma vez. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oramos a Deus, irmãos. Glorioso Deus e Pai, Senhor, hoje é a minha vez de ensinar e glorificar o teu nome. Senhor, eu te glorifico, te agradeço, Deus, eu te peço. Dá-nos inspiração, Senhor, para que nessa noite o teu Espírito Santo venha falar no nosso coração através da tua poderosa palavra. Senhor, que será que vai cair? Venha nos purificar, nos limpar no íntimo do nosso interior. Fala com a igreja, Senhor. Que esta noite não venha ser um culto apenas de ensinamento, mas que nesta casa, neste lugar, a tua glória venha resplandecer sobre nós. E que o teu Espírito Santo venha nos inspirar no coração a sentirmos a tua glória, pois estás neste lugar. Antes que chegássemos aqui, o Senhor já estava presente. Então, Senhor, toma liberdade nesta noite. Convém que a diminua e que teu Espírito Santo cresça neste lugar. Pai, eu te agradeço e te glorifico, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na aula passada, nós falávamos sobre antropologia, a origem do homem, o pecado do homem, a condição que o homem se encontra perante Deus. Falamos um pouco da criação, que o homem é um ser tripartido, isto é, tricótono, ou seja, o homem tem, ou melhor, o homem é uma alma que tem um corpo físico, vindo do pó da terra, e tem um corpo espiritual vindo de Deus. O corpo físico para interagir com o mundo natural, no corpo espiritual para interagir com o mundo dos espíritos. Nós aprendemos também, irmãos, que existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo natural, o mundo físico. E que tudo aquilo que nós vemos no mundo físico existiu antes no mundo natural. Amém? E nós paramos, até aí eu acredito que ficou claro para os irmãos que vieram na aula passada, ficou claro a respeito da condição do homem. E para concluir nessa noite o ensinamento, que eu comecei a falar sobre os livros que se encontram em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, 12, lá fala de 3 livros. Porque diz a palavra do Senhor que naquele grande dia haverá um julgamento. E nesse julgamento abrir-se-ão os livros. E abrir-se-á também outro livro, que é o livro da vida. Eu quero enfatizar nessa noite para que nós possamos aprender qual é a nossa situação. Qual a realidade do homem, tanto ímpio quanto homem de Deus. Quando eu falo homem, todo gênero, tanto um homem como mulher. Amém? E nós paramos naquela condição. Nós sabemos que o homem passa a existir quando Deus o forma do pó da terra. Deus forma e ao manipular, fazer os bracinhos, fazer todo o corpo do homem, ele fica ali aquele ser inerte, sem vida, como se fosse um boneco. E eu até brinquei na aula passada dizendo que Deus
ao formar o homem, a alguns ele deu uma esticadinha, né? Como o irmão Vanderlei e o pastor Jorge. A outros ele deu uma macetadinha e ficou assim, meio larguinho como eu. Agora, no instante que o homem formado na terra, sem vida, Deus sopra em suas narinas o fogo de vida. Então aquele ser que existia antes da fundação do mundo, em Deus, passa a habitar nesse corpo. E no momento da união entre o corpo físico e o corpo espiritual, gera-se a alma. E o ser humano passa a ser uma alma com corpo físico para interagir com o mundo natural e um corpo espiritual para interagir com Deus, porque Deus é João 4, 24. Deus é Espírito. Amém? E importa que os adorem em Espírito, porque assim os tais em corpo. Amém, irmãos? Então nós entendemos desta maneira. E eu perguntei, essa é a origem do homem, a formação do homem, é quando o homem nasce. E quando o homem morre, como ele deixa de existir? Se é que deixa de existir. A morte do homem, quanto nós sabemos que uma pessoa morreu? A Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 2, eu quero que os irmãos abram lá para a gente dar início da aula a partir daqui. Amém? Tiago, capítulo número 2, versículo 26. Eu queria pedir para o irmão que encontrasse, pudesse ler para nós. Tiago, capítulo 2, verso 26, apenas a primeira parte do versículo. Quem encontrou pode ler, tá bom, irmãos? Para a gente ganhar tempo. Tiago 2, 26, só a primeira parte. Porque assim como o corpo sem espírito está morto. Pronto. Porque o corpo sem o espírito está morto. Amém? Então, como se dá a morte do homem? No momento que o espírito, isso aí no sentido de foro de vida, no momento que a vida deixa o corpo, o homem morre. Amém? Quem morre aí? O corpo físico. Apenas o corpo material. Porque, como diz, vamos abrir também em Eclesiastes, capítulo 7, capítulo 12, verso 7. Eclesiastes, sendo lá sobre o lamento para Salmos. Você volta só um pouquinho, melhor. Avança um pouquinho. Você vai encontrar Provérbios, e logo depois Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7. Ok? Então, irmão, pode estar lendo, por favor? Eclesiastes 12, 7. Do pó volta a terra como era, e o Espírito volta a Deus e o Deus. Amém? E o pó, isso é, o corpo físico, volte à terra. O espírito de vida, volte a Deus que o deu. Amém? Agora, e a alma? Tem muita gente ensinando e tem muita gente acreditando que há um sono para a alma. O que implica isso para os crentes? Que há muitas pessoas ensinando assim. Não julgo que esteja certo, nem julgo que esteja errado. Mas a minha compreensão já deixa claro que não é assim. Tem gente que fala que no momento da morte o corpo é sepultado, volta para o pó. Amém? O espírito volta para Deus e a alma do homem, terceiro elemento, ele fica como se fosse um sono. Dormindo, aguardando o julgamento. No caso do salvo, aguardando Jesus voltar, ressuscitar e ir para o céu. No caso do ímpio, aguardando o julgamento final para ser condenado como Satanás. Amém? Então eles entendem que no momento da morte você não entende nada, não sabe nada. Imagina que você deitou pelas 9 da noite, 10, 11 da noite, não sei que hora você vai. Lá na rua, enquanto você está dormindo, acontecem assaltos, acidentes, pessoas também acontece que recebem bênçãos, milagres, uma infinidade de coisas acontecem. Do que você sabe? De nada. Você não vê nada, não sabe nada, nem ouve nada. Quando você acorda pela manhã, sai para a rua, você escuta as notícias. Então eles dizem que a
no momento da morte, o homem fica dessa forma, como se fosse um sono. E durante todo esse tempo, vamos falar de Abraão. Abraão morreu e ficou com sua alma no sono. Então, até agora, ele não sabe nada, é como se ele estivesse dormindo. Ao acordar, ele terá informação do que aconteceu em todo esse tempo. Qual é o problema disso? Muito sério. Porque isso nos dá uma sensação de conforto, de achar que nós temos a liberdade de gozar apenas da salvação. Mas, na verdade, existe um estado intermediário no momento da morte até o momento da volta de Cristo. E esse estado intermediário depende de quem vai escolher o lugar para onde vai, é você. Não é Deus que determina para onde você vai, se para a esquerda ou para a direita. Quem determina para onde vai é você. Com atitudes e ações que você faz aqui na terra. Por exemplo, quando uma pessoa justa morre, ela vai para o estado intermediário aguardar o julgamento, que nós também nos aprendemos na aula passada, que a igreja do Senhor também será julgada. Amém? Os irmãos em Cristo Jesus salvos, os que forem salvos, também serão julgados. Amém? Então não fica pensando que a igreja não vai passar pelo julgamento. Irá passar. Só que é diferente do julgamento dos ímpios. A pessoa ímpia que morre, ela vai também aguardar um lugar intermediário que nós vamos aprender. Quais são esses dois lugares onde que eu e você vamos quando morrermos? Isto é, se o Senhor não voltar e nós não viajarmos provar da morte, e isso sair transformado num abrir e fechar de olhos. Amém? Então nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, que os dois juntos formam a alma. Quando o homem morre, o espírito e a alma deixam o corpo. Mas o espírito e a alma não se dividem. Eles voltam juntos para Deus. Quando diz voltar para Deus, irmãos, não está querendo dizer que o espírito ele volta a habitar em Deus novamente que o deu ao homem. Volta a Deus para ficar debaixo da soberania de Deus. Não que agora nós estejamos debaixo da sua soberania. Porque agora nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou seja, ainda que Deus queira transformar e mudar a tua história, se você não quiser, nada feito. Ele é Deus o suficiente, tão poderoso. Há pessoas que dizem que não entendem como um ser tão poderoso se submete a um ser como nós, tão frágil, tão fraco. É por causa das suas alianças, dos seus compromissos. E Deus ele não anula voto, não anula aliança, não quebra compromisso. Ele nos deu a liberdade de escolha. Ele não criou seres para adorá-lo automaticamente. Ele criou pessoas para que o servissem e o adorassem de livre e espontânea vontade. Amém? E que cumprisse com a sua palavra, porque a ouviu, a compreendeu e escolheu servir e andar segundo as suas palavras. Amém, irmãos? Outra coisa, os irmãos se sentirem à vontade de fazer pergunta, podem interromper o ensinamento e fazer perguntas. Amém? Não saia daqui com dúvidas. As fáceis perguntas para mim, as difíceis para o pastor Valdeci. Amém, irmãos? Então, nós ficamos nesse quadro. Quando o homem morre, o seu espírito e sua alma não se separam. Amém? De forma alguma. Ninguém curioso para saber por que Hebreus 4:12 fala de alma de visão? Vamos abrir, ó. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Sim. Ele fala que a alma é o sangue. E aí, o sangue fica aqui no pé. Muito bem. Esse aqui é o 37, verso 4. Consigo fazer isso. Que há no texto, irmão, uma figura de linguagem. Aquilo que nós chamamos de uma hipérbole, de uma símile, ou seja, explicando melhor. Quando a irmã vai no supermercado comprar água sanitária, a irmã sai de casa e comprar água sanitária, se ela fala que foi comprar Nossa, tutor. Tinha tutor isso aqui. foi comprar Varec é a marca. Não é? Tem gente que sai de casa falando que vai comprar Bombril, né? Não é Bombril, é palha de aço. Tem gente que fala que vai comprar Gillette. Não é Gillette, é lâmina de barbear. Ok? Então você troca uma coisa e isso chama personificação em algumas figuras de linguagem. Por exemplo, mais uma mudança que há variações na Bíblia, a gente não entendemos. O fato do texto chamar o sangue de alma
Não quer dizer que seja a alma no sentido daquele ser que formou-se no homem. Amém? É a alma no sentido de vida. A vida do homem está no sangue, não a alma do homem ao sangue. Amém? Por exemplo, se você falar banco para a irmã, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Banco. Sacar dinheiro. Se eu falar que a irmã está sentada no banco, não é mais a mesma figura, mudou. O nome é o mesmo, mas não é mais o mesmo sentido. Tem dinheiro. E se eu falar que a minha esposa está desempregada, irmãos, e eu a banco todo mês. Pegou? Então eu banco de sacar dinheiro, banco de sustentar, e eu banco financeiramente a minha esposa. A palavra mudou? Continua a mesma palavra. 3 frases, mesma palavra, sentidos diferentes. A Bíblia está recheada disso. O pastor Jorge tem um livro abençoado que fala sobre hermenêutica, e esses princípios de interpretação estão lá naquele livro, viu, pastor? Então, o que a gente encontra, irmão? O texto diz que a vida do homem está no sangue. Mas não aparece a palavra vida, aparece a palavra alma. Amém? Por exemplo, em 2 Pedro 3,18, se eu não estiver enganado, diz assim, ó, que pelas águas lá em Noé, poucas pessoas foram salvas, isto é, 8 almas. Foram almas que foram salvas naquele dia? Foram pessoas salvas pela arca. Então, alma aí é como pessoa. Tiago 5,20 fala, aquele que fizesse converter do caminho o pecador salvará da morte uma alma. Então a alma morre? Não, a alma é imortal, pelo menos eu entendo assim. E do que está falando quando salvará o pecador salvará uma alma da morte? Está falando que vai salvar uma vida da morte, alma como vida. Isaías 53, verso 12, fala lá sobre Cristo na cruz, falando que ele derramou sua alma na morte. Jesus derramou a alma dele na morte? O que ele derramou? O sangue está com a alma. Amém? Ezequiel 37 temos a alma, o sangue como vida, mas fala a alma. E em Isaías 53, 12, nós temos Jesus derramou sua alma como derramou seu sangue. Amém? Então é nesse sentido. Ficou claro? Mais um exemplo, isso é engraçado. Carteira. Quando eu falo carteira, eu penso no dinheiro, né? Guardou dinheiro, carteira. Mas se lá na escola, os irmãos mais antigos sentavam o quê? E como você chama o rapaz que entrega as cartas? Mas se esse rapaz for mulher? Carteira. Então a mulher que entrega cartas, carteira. Quando você guarda o dinheiro, carteira. Quando você sentava para assistir a aula, carteira. Gente, isso é uma confusão. Agora imagina que a Bíblia foi escrita em hebraico. Traduzida para o inglês. Traduzida para o inglês. Depois traduzida para o português. Olha a confusão de trazer para o português essas palavras. Muito bom. Então a Bíblia é assim. Ela é complexa de se entender, mas na sua totalidade ela é muito simples de se compreender. Amém? Ficou claro? A alma não é o sangue ou qualquer outra coisa. A alma é você. Você é uma alma que tem um corpo físico e que tem um corpo espiritual. E na morte, só o corpo físico se separa. O espírito e a alma voltam para Deus. Quando nós estamos lá em Eclesiastes, falando que a alma volta para o espírito volta para Deus, é porque Deus agora toma parte do livre-arbítrio do homem. Você não tem mais liberdade depois da morte. Sua liberdade é só enquanto você estiver no corpo. Pode perguntar. É por isso que Deus fala que sangue estava clamando por ele? Que Abel. Fala que o sangue do Abel clama. E o sangue de Cristo clama mais do que Abel. Nesse sentido, eu tenho uma compreensão diferente. Porque eu entendo assim: que Abel matou seu irmão, certo? Ele tirou a vida do seu irmão. Não era plano de Deus. Não era projeto de Deus. Ele interrompeu uma vida. Toda vez que alguém interrompe a vida de alguém, você assume a responsabilidade de cumprir a tarefa daquela pessoa que você tirou a vida. Vou falar de novo. Toda vez que você impede alguém de fazer algo,
Eu não vou dar oportunidade para esse irmão, não. Vou deixar ele ali de banco mais um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vou se machucá-lo. Você acha que ele perde? Porque não fez aquilo que Deus pediu que ele fizesse? Você que impediu, está assumindo a responsabilidade de cumprir a tarefa daquele irmão. Quando você mata ele na fé, quando você examina ele na fé, você está tirando ou assumindo a responsabilidade de ter tudo aquilo que ele devia fazer. Amém? Então, no momento que o sangue de Abel clama, está clamando a Deus para de forma alguma deixar que seu irmão Caim venha cumprir suas tarefas. Eu entendo dessa forma, porque quando nós pegamos o contexto, pegamos a conexão entre Gênesis e Hebreus, pegamos todo o contexto, nós entendemos que o sangue de Cristo está fazendo isso. Está clamando mais de Abel. Eu entendo dessa forma. Amém? Existem várias interpretações, mas é a forma com que eu vejo Cristo. Amém? Então, olha só. Para nós voltar para responder. Amém? Então, irmãos, isso é muito sério. Porque Deus nos determinou algo, uma tarefa para fazermos. O nosso livre-arbítrio impede que cumpramos com a vontade de Deus. Porque Deus quer que eu vá para a direita, eu vou para a esquerda. E lá no final de tudo, quando eu for julgado, abrir-se-ão os livros. Quais são os livros? Um desses livros é o que Deus escreveu para mim. Você vai passar por isso, vai acontecer isso, vai ser assim, assim, assim. E eu ali, quando estava em Deus, tinha consciência disso. Hoje, quando nós habitamos no corpo, não temos mais consciência dessa aliança que fizemos com Ele. Então nós estamos aqui no mundo vivendo debaixo do nosso liberdade, do nosso livre-arbítrio. Nós temos a escolha. O Espírito Santo adverte, as Escrituras advertem, Deus está o tempo todo nos trazendo para o caminho. Ele de fato nos entregou seu Filho para que nos levasse à salvação e a gente está sempre o tempo todo desviando desse caminho. Por própria liberdade. Amém? Qual é o outro livro? O livro de nossas ações. Tudo aquilo que nós fazemos. O crente, irmãos, eu costumo falar que o crente é um povo inteligente, muito sábio. Por exemplo, tem pessoas que vão fazer alguma coisa errada e percebem que está fazendo alguma coisa errada, ao invés de ela olhar para cima, ela olha para a esquerda e para a direita para ver o que ela está fazendo. Mas está errado. Você devia olhar primeiro para cima. Porque ele está com os olhos com chama de fogo, contemplando a minha ação, contemplando a tua ação. Então, onde você pisa, ele está vendo. O que você faz, ele está vendo. O que você pensa, ele está vendo. Então, não adianta você se esconder e olhar para a direita e para a esquerda para ver se o pastor viu, se a irmã de oração viu. Não existe isso. Deus está te vendo. E há um anjo escrevendo no livro todas as suas ações. Quando você morrer, estiver dentro do trono de Deus, abrir seus livros. Olha, é para você fazer isso. Mas aqui está escrito que você fez isso. Está vendo por causa de que você está sendo condenado? Ou por causa de que você está sendo salvo? Agora, irmão do céu, e como é que fica? Será que eu não desviei nem um pedacinho do caminho? Como é que vai ficar? Obrigado. Lembra-se do terceiro livro? Existe o livro da vida. E todo aquele que for achar escrito no livro da vida receberá a salvação. Irá acontecer o julgamento de Deus justamente para isso. Para receber galardão pelas suas obras. Que você fez no corpo, amém? Através da vida quando você estava em vida. Hebreus, né? Eu falei Hebreus 4, 12. Alguém lê para mim, por favor? Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas, medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, eu disse agora de pouco que o espírito e a alma não se dividem. Mas esse texto fala o contrário, não dá essa impressão? Porque a palavra de Deus faz separação entre a alma e o espírito, não é isso? O nosso problema quando nós lemos a Bíblia é que nós já lemos com uma pretensão de encontrar lá aquilo que nós queremos. E não nos atentamos no que diz o contexto, os versículos que vêm antes e vêm depois. Amém? Então, o que acontece? O que
esse versículo está dizendo que a palavra de Deus é apta, amém? É viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, isto é, está dizendo que ela vai no profundo, ela corta, ela tanto salva o homem quanto condena o homem. Por que sois salvos? Pela palavra que vos tenho pregado. Foi isso que Jesus disse para os discípulos? Não foi assim? E depois ele não disse um certo tempo, eu não julgo. A minha palavra quem vos condenará. Minha palavra quem vos julgará. Então a palavra que salva, ela também condena. Imagine o fogo, a palavra semelhante ao fogo. Vamos usar essa figura do fogo. O fogo não endurece o barro? Amém? Endurece ou não endurece, irmão? E o que acontece com a cera perto do barro? É a mesma palavra. Então, quando o texto está dizendo que a palavra de Deus tem esse poder, está dizendo que tem esse poder para discernimento. Observe que o texto não diz que faz só separação entre alma e espírito. O texto também diz que faz separação entre as juntas e medulas. Quem veio já num culto abençoado, onde Deus falou poderosamente, da palavra de Deus foi viva e eficaz, mas penetrante nos para dois humanos. Você já bateu com isso? Você saiu com a junta de um lado e a medula do outro? Não, responde para mim. Você saiu com a junta do lado, com o mão de um lado e o coração do outro? Não. Mas você saiu o quê? Com discernimento da realidade espiritual. A palavra de Deus é apta para discernir. Quem está aqui com dúvida de espírito e alma ser uma coisa ou outra coisa? Você não está com dúvida? A palavra de Deus é a única que faz você entender que alma é alma e espírito é espírito. É a única que faz separação para discernimento. É a única que leva você à compreensão de tão juntas que estão a alma e o espírito, que elas não se separam. Amém? É essa a realidade que o texto traz. Porque o texto termina dizendo isso. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração dele. Porque se você... mas bate o pé. Está dizendo que separa. Então, irmão, você vai ter que sair do culto com o pulmão do lado e o coração do outro. Porque se isso não acontecer, o outro também não vai acontecer. Amém? Já falei agora atrás que a palavra de Deus era meio complexa, você tem interesses coletivos para poder compreendê-la melhor. Amém, irmãos? Então está aí. Alma e espíritos juntos vão para onde no momento da morte? Primeiro eu pergunto para os irmãos, se os pastores puderem responder. Se eu morro agora, caio durinho, minha alma e espírito juntos saem do meu corpo imediatamente, ou ela demora algum tempo para sair? Imediatamente. Sim. Bem rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Lá fala a história do irmão chamado Eus. Quem lembra? Eus que estava no terceiro andar tendo uma casa, reunião com os irmãos, ouvindo Paulo pregar. Paulo prega por muito tempo e o moço começa a ter sono. E diz a Bíblia que o moço cai do terceiro andar. Verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 9. Diz assim: então, estando certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu no terceiro andar. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado. Esse jovem estava. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando, disse: não vos perturbes, porque a sua alma está nele. Não entendi nada. Morreu. Imagina você no terceiro andar e 3 segundos de escada você descer. Quanto tempo demora? 1 minuto? 12? Vamos forçar? 3 minutos que eu estou com a dor nas costas. Fazer barriguinha desse jeito é difícil de ser. 3, 4 minutos, pastor Jorge. Corri de lá do terceiro andar, desci, cheguei no jovem, a alma estava nele. Então eu entendo com esse texto, que a alma, o espírito, no momento da morte, não deixa o corpo imediatamente. Pelo menos por esse texto eu entendo assim. Demora assim algum tempo. No mínimo, 4 minutos. Se você for um pouquinho mais rápido, mais velhinho, tiver muita pressa, de repente, essa fila você desce mais correndo. Você nem desce, já pega um pouco mais rápido. Bem, mas esse texto existe. Glória a Deus.
pegar os dois contextos. Nós temos o texto narrado, né? Alguém narrou essa história. Mas o que estava acontecendo? Aí surgem as interpretações. O pastor Jorge entende que a primeira pessoa que viu, amou. Qual tinha conhecimento, pegou o curso, não, ele já viu. Né? Há outras pessoas que entendem assim, de forma mais grotesca. Caiu, morreu. Ele terceiro andar para a vida muito graça de Deus. Né? Tem uma boa altura, vocês são mais 6, 9 metros, 10 metros. 10 metros de altura. A gente está caindo hoje da cama, já morre, né? Mas é isso que acontece com a palavra, pastor Jorge. A Bíblia é assim: existem linhas de pensamentos paralelas, mas todas caminham nos instruindo a salvação. Amém, irmãos? Então vamos lá. Espírito e alma vai para onde? Livro de Lucas. Nosso presidente da igreja disse nesse texto. Eu quero aqui não ensinar de novo. É só pontuar a realidade da alma. Amém, irmão? Com todo respeito, Lucas capítulo 16. 22. Vai dizer que havia um homem rico que se regalava com roupas lindas e jantares e dinheiros e mulheres. Curtia bastante a vida. E havia um pobre, cheio de feridas, só passava miséria, desejava comer as migalhas da mesa do rico, porém o rico não lhe ajudava, não lhe dava nada. O que aconteceu? Morreram os dois. A Bíblia diz no verso 22. Aconteceu que o mendigo morreu. E o que aconteceu? Foi levado para onde? Morreu também o rico. E foi? Não fala a realidade do seu espírito, né? Da sua alma. Não fala o que acontece com a alma. Mas no verso 23 o que diz? E no inferno. Traduzido em português. E no inferno, erguendo os olhos, estando em. Olha a realidade. Quando eu ensino para você que no momento da morte você vai dormir, só vai acordar quando Jesus voltar, eu estou te privando de uma realidade muito grande. Porque há muitos que estão enganados nisso e acreditando, não, morri até 2 anos se passar, todo boa. Não é verdade. Mas não é assim. A realidade espiritual é essa. No momento da morte, você não cessa todas as coisas, como diz em Eclesiastes 5, 9, 5, 5, 9, não é direito. O que ele diz lá? Que no momento da morte acaba-se todos os pensamentos do homem, toda a obra do homem, e ele não pode fazer mais nada. Isto é, seu livre-arbítrio e suas vontades voltam para Deus. E agora ele vai só ser julgado. Você vai para ali. Eu não quero. Não é bom? Você não tem liberdade agora de escolher para onde você vai? Deus não fala para você, prega. Você fala, hoje não. Não fala para você, canta, tô bom. Fala para você, serve. Meu Deus, fala. É por isso que paga coisas nada. Serve, não vou servir. Seja obreiro, não quero mais. Nossa. A gente pode escolher, não pode? Sim ou não? Diga para mim, sim ou não? Então, quando você morrer, por que quando Deus falar para você ir para o céu, você não diz, não quero ir para o inferno? Ou vice-versa. Quando você morrer, Deus falar, vai para o inferno e fala, eu não quero, vou para o céu. Não tem mais essa liberdade. Por isso que, quando você morre, você volta para Deus. Para onde? Parte da soberania de Deus. Agora não é você que manda mais. Você não tem mais o prazer disso. Ele te deu agora, no momento de escolha. Escolhe caminho secular. Vida ou morte. Céu ou inferno. Fazer direito ou errado. Servir a ele ou o homem. Ser fiel ou infiel. Ele está te dando uma oportunidade. Amém? Então, quando eu morro, se eu morri justo, os anjos de Deus pegam a minha alma e levam-me num lugar de descanso a aguardar o julgamento. Que julgamento é esse? Para receber e aguardamos já, mas vamos lá. E quando eu morro na impiedade, no pecado, o que acontece? Os demônios te pegam, te arrastam, como diz o outro, para os quintos dos infernos. Não sei se tem quinto lá, mas é por aí que todo mundo fala. Bem, irmãos? Vamos ver. Sou santo. Eu creio que você é escolhido de Deus, que está salvo em Cristo Jesus, que vai morar no céu. Então, se você partir agora com o Senhor, o que acontece com a tua alma? Hebreus, ou melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10.
aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Os irmãos estão me entendendo? Estou me esforçando de falar da melhor forma, viu? Capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos, quem? Todos devemos comparecer diante, né? Ante é na frente, diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, veja, é recebimento, não é condenação. O julgamento não tem a finalidade de condenar ou reprovar, tem só a finalidade de te recompensar pelo tempo que você estudou, pelo tempo que você esperou, pelo tempo que você esperou ser fiel, pelo tempo que todos diziam para você: não vai trair não seja assim não, você é bobão demais, você é cristão demais, vive a vida, e você é ali, ó, fiel. De todas as vezes que cuspiram na tua cara, de todas as vezes que te desmereceram, disseram que você merecer, que você não era ninguém, você é ali fiel, sabendo que o teu Redentor vive. Quando o médico diz para você: está com câncer, vai morrer, você é ali fiel, meu Redentor vive. Meu Deus, ó irmão, Deus está falando com você, ó, as lágrimas que você derrama, as provas que você suporta, irão se converter em peso de glória muito grande, irmão. O tempo que você passa sofrendo, o tempo que você passa chorando, sendo humilhado, Deus vai te recompensar de tudo isso. Deus tem uma recompensa para você que é fiel. O que ele diz? Guarda o que tens, para que nem tome. Olha a promessa que ele fez para você: se fores fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma vida eterna após essa morte física. Há uma vida de gozo com o Senhor depois dessa morte física. Depois que esse sofrimento cessar, a palavra de Deus diz que lá não há choro, lá não há morte, lá não há pranto, irmão. Há só glória. Então pente o tranco, pente mais um pouquinho, permaneça fiel, porque o Senhor está voltando. E Ele pode voltar para você nessa noite. E qual será a sua parte? Anjos virão te buscar para um repouso, ou demônios te arrastarão para o inferno? Onde você tem pisado os seus pés? Quando aqueles livros se abrirem, o que está escrito lá? Quais são as suas obras? Aleluia. Meu Deus, não. Aí diz o texto que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber segundo o que tivermos feito por meio do quê? Quando você estava em espírito, glorificando a Deus? Não, quando você estava na carne. Sabe aquele momento de carne? Aqueles 2 segundos de carne, que você pisa onde não tem que pisar, põe a roupa que não tem que pôr, fala o que não tem que falar. Sabe aqueles 2 segundinhos da carne, que você magoa o irmão, você tem que machucar, que você oprime quem não devia oprimir? Meu Deus, irmão, olha que coisa. Aquele segundinho de carne, você vai prestar conta. Assim como você, o que fez de bom, vai receber, você também receberá pelas maldades. Amém? Então nada ficará impune diante dos olhos do Senhor. Morri em impiedade, longe dos caminhos do Senhor, afastado do caminho do Senhor. O que acontece comigo? Demônios vêm te buscar, levar para os quintos dos infernos. Entre aspas, tá, irmãos? Brincadeira. E nesse instante, o que acontece com você? Vai lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Verso 11 vai falar do julgamento dos homens. Mas eu quero que você se atente ao verso 13, 14 e 15. Bem, eu quero ler para os irmãos, para ganhar tempo. Apocalipse capítulo 20, verso 13, 14 e 15. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno. Que inferno é esse? É um lugar intermediário. É para onde os ímpios vão aguardar esse julgamento que está acontecendo agora. E no dia desse julgamento, a morte, o mar e o inferno, o próprio inferno, onde estiveremos em tormentos, que fizerem mal, que forem ímpios, até a vinda do Senhor e até o julgamento,
também será lançado, e os mortos com ele havia, né? E foram julgados, cada um segundo. Há muita gente que diz que lá em Eclesiastes 5, 9, 5, você não quer que você vai encontrar. Diz que na morte cessam-se as obras. Está tudo esquecido. Deus passa uma borracha. Mas aqui é outra realidade. As suas obras contam até para depois da morte. Amém? Então serão julgados segundo as suas obras. E o verso 14. E a morte e o inferno foram lançados onde? No lago de fogo. Esta sim é a segunda morte. Porque quando nós morremos pensamos que acabou tudo. Não acabou. Apenas começou. Porque enquanto estamos presos ao templo, às 7 da noite não volta mais dessa terça-feira. Mas quando passamos desse plano para a vida espiritual, não existe mais relógio. Não existe mais essa compreensão de dia e noite. Tempo. Existe um tempo eterno. Então essa sensação de dia e noite e de tempo não existe mais. Você vai estar no céu eternamente ou no inferno. Até o julgamento que será lançado agora no lago de fogo eternamente. Amém? E aquele que não foi achado escrito onde? Não foi achado escrito onde? Diz aí, irmão, com vontade. O que Jesus disse para os discípulos? Não se alegre porque você expulsa demônio. Ficai alegres porque teu nome está escrito no livro. Amém? Então, quando o nome não é achado escrito no livro da vida, a pessoa é lançada nesse lugar que é a segunda morte. Amém? Essa é a realidade espiritual que nos aguarda. Amém, irmãos? O texto inicial foi em Romanos 12:2 diz: não se conformeis com este mundo, mas sejais transformado pela renovação do teu entendimento. Você está tendo entendimento aqui de uma realidade espiritual. E no dia de julgamento estará lá 2 livros abertos. Um deles, eu vou agora mostrar, porque de repente o irmão fica, será? Eu combinei com Deus que iria por ali, não lembro. E agora? Não lembro de ter combinado com Deus, foi servir a Ele? Ué, que negócio é esse? Como eu não lembro, como é que você que existe? Eu vou te provar que existe. Amém? Existem esses 2 livros que você faz que Deus prometeu, projetou, que você concordou que ia fazer. E também o livro da vida. Amém? Vamos lá, os livros. Salmos de Davi, 139. Livro dos Salmos, 139. O 139 inteiro vai falar da onisciência e da inteligência de Deus. E alguém vai falar assim: tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe me tens o meu pensamento, cercas de meu andar e meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo, verso 4, ainda a palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor, tu já sabes. Amém? Tu já conheces. Como se aparelha da tua presença? Assim, para baixo, para a cabeça e tal. Mas o importante é que eu posso 16. Presta atenção no verso 16. Olha o que Davi diz com o Senhor. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, não tinha forma no peito da língua, nem ossos para mim, era apenas um embrião. E os teus olhos me viram. E no teu, olha, irmão, que livro! E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha a realidade disso. Esse livro é real, esse livro existe. Se você não acreditar hoje, não tem problema. Quando você morrer, for julgado, você vai olhar, alguém vai dizer: ei, irmão, existe isso danado. Amém? No momento da morte, Hebreus 9:27 diz o que? O homem está destinado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, que juízo? Juízo eterno? Juízo
juízo no sentido de condenação. No momento que você morrer, sabe agora que você não lembra desse livro? Você vai lembrar. E a realidade espiritual vai bater. Você vai dizer, nossa, eu dei tudo. Meu Deus, agora sim o negócio vai pegar. Você olha para os lados, já procura o demônio, daqui a pouco aparece um anjo. Por quê? Porque o nome está escrito no livro da vida. Ah, meu Deus, eu dou glórias a Deus por isso. Meu nome está escrito na vida. Andei fiz errado, demorei a ouvir a voz do Senhor, mas criei até o fim, e meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Então, se alerta, irmão, que seu nome está lá, porque se não fosse o livro da vida, para a realidade, porque nós estávamos condenados. Mas por Cristo Jesus, somos salvos. Amém? Você é alerta, não fica com medo, não. Ó, então Davi está dizendo que antes que ele se formasse dentro da mãe, no livro de Deus, todas as coisas, toda a sua vida, em conformidade ainda estava em continuidade, não havia acontecido, nada havia sido formado, Deus já tinha escrito. Amém? Vamos para Jeremias, capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Esse é tremendo, já arrepiado. Olha o que diz o texto. Havia um homem da cidade de Anatote, por nome de Ilquias. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ilquias era sacerdote. Tinha um filho chamado Jeremias. A lei de Israel era o quê? Todo sacerdote treina o seu filho para quando ele morrer, o seu filho se torne sacerdote. A realidade em que Jeremias nasceu foi numa casa sacerdotal. Amém? Entenda isso. Jeremias nasceu numa casa sacerdotal. Então a sua vocação, por natureza, era se tornar sacerdote. Mas um belo dia apareceu o Senhor perto. Verso 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha que coisa tremenda. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da mágoa, te santifiquei. E as nações te dei por quê? Por sacerdote. Senta aí, irmão. Mas o que era natural? Sacerdote. Agora imagina, não, você deve estar pensando, se Deus escreveu uma história no livro, para eu ir pelo esse caminho, por que ele não me fez nascer crente? Não é? Você não é crente hoje? Você é Deus hoje? Vai ser outra hora do serviço. Aí você já perguntou, eu duvido que você não perguntou, eu perguntei. Por que Deus permitiu eu fazer tanta burrada até agora e não tinha presença com a Cristo antes? Não é assim que você pensa? Por que Ele já me deixou nascer ali? Porque em belo dia, a palavra de Deus veio para você. O que você fez? Abraçou. Você foi obediente. Você o ser. Agora veja. Jeremias, por natureza, devia ser sacerdote. Mas Deus o escolheu para ser profeta. De repente você está pensando e alguém já falou para você, você anda na contramão. Você tem essa sensação que está andando na contramão? Você é contrário, seu pensamento é contrário da maioria. Você enxerga diferente da maioria. Você fala diferente da maioria. Aí você pensa, nossa, parece que eu sou um estranho, não é? Você tem a sensação? Não, é eles que estão na contramão. Você está indo no caminho certo. Amém? Então, olha, aí Jeremias começa a discutir com o Senhor. Não, Jesus, peraí. Eu tenho que ser sacerdote, está na lei, o certo é isso, o certo, o que Deus fala para ele? Eu sou menino, Jesus, eu não sei nem falar direito, na tua boca colocarei as minhas palavras. Sabe o que acontece aqui? Sabe o que eu encontro que eu vejo aqui? Que nós, quando estamos distantes de Deus, nós temos tempo para olhar para o irmão da direita, o irmão da esquerda, o cabelo da irmã, o sapato do outro. Se a gravata está bem do outro lado, se o irmão está careca. Fica olhando, irmão, coisas que não devia olhar. E o que? Julgamos o nosso próximo. O irmão ensina mal, o irmão canta mal, a irmã prega mal, o outro faz isso, o outro faz aquilo, eu vi o irmão fazer isso. Sempre assim, não é verdade? Aqui não tem crente assim. Ok? Glória a Deus. Agora veja. Jeremias estava tão próximo do Senhor que o que ele enxergou? Irmão da direita ou da esquerda? Ele viu quem? Senhor, eu sou menino. Senhor, não tenho entendimento. Senhor, falo como criança. E o que Deus fala para ele? Viu seus defeitos, amigo? Então
também, eu vou te consertar. Porque Deus não procura ninguém pronto. Ele prepara e capacita aqueles que têm o coração disposto. Então, quando você apresenta diante do Senhor o coração disposto, Ele começa a trabalhar na tua vida, irmão. E assim como o oleiro molda o vaso que se quebra em sua presença, Ele começa a trabalhar e mudar a tua história completamente. Foi o que Ele fez com Jeremias. Ele mudou completamente a história de Jeremias. Para completar, Isaías, capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A cidade sonora subiu o trono. Havia os serafins, 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 cobriam e 2 voavam. E gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória, todo o céu, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da terra se moviam. Aí Isaías estava tão íntimo do Senhor, olha a visão que ele teve. A intimidade com Deus era tão grande que quem ele viu? Não sei se você está entendendo. Esse negócio é entendendo. Eu sinto a arrepio. Desde a planta dos pés ao alto da minha cabeça. Eu sinto Deus falando tão íntimo no meu coração. Olha o que Deus está falando para você. Você está tão distante de Deus, você só fala mal do teu irmão. Está na hora de você se aproximar dele e começar a enxergar os seus defeitos, se você quiser ter aquela salvação que eu acabei de falar. Se você quer receber o galardão que eu acabei de dizer que você vai receber, irmão, você tem que estar íntimo de Deus. Por quê? Você vai enxergar só você. Isaías começa a olhar e fala: ai de mim que eu vou merecendo, eu morro. Porque tenho lábios impuros. E para terminar, habito no meio de um povo de impuros lábios. Morri. Estou tão próximo do Senhor que morri. Minha iniquidade para mim não vai. Essa compreensão não está mais na igreja. Essa compreensão está mais na igreja. Sabe por quê, pastor Jorge? Nós já entramos num comodismo tão grande. Porque nós vemos o culto terça-feira, vimos a palavra e vamos embora. O irmão vem aqui, pede a benção pastor, Deus abençoe os irmãos, vamos embora. Domingo a gente volta de novo, vem, canta. Eu não estou falando que isso é errado. Existe uma liturgia, eu não estou contra a liturgia do culto. Vem, prega, ensina, a hora, vai embora. Vem, prega, ensina, a hora, vai embora. Não, estou criticando aqui a rotina. E aqueles que caíram na rotina estão na igreja, estão orando, estão dizendo que são crentes, estão participando da aliança de Deus, mas na verdade estão longe de Deus, ó. Deus está falando aí ou não? Está longe de Deus, ó. Olha o tempo que está longe de Deus, ó. Vou falar de novo. Olha o tempo que está longe de Deus, por quê? Vem na igreja, primeira coisa, o irmão Renato está com a gravata torta. Não, mas ai, não gostei de sapato da irmã, feio. Mas se você estiver perto do Senhor, o que você vai ver? Miserável homem que eu sou, quem há de me livrar do corpo desta morte? Aleluia. Ah, Senhor, lembra-te que eu sou pobre, o mais miserável dos homens. Não, a gente não fala mais isso nos pés do Senhor. Tem gente orando assim: mata o meu inimigo. Acaba com a vida daquele vizinho barulhento, com aquele som alto. Irmão do céu, que crente nós nos tornamos nesse século XXI? O que nós precisamos fazer? Intimidade com Deus. Aí ele fica desesperado. O que Deus fala para ele? A quem enviarei eu? Olha o coração disposto aí. O que é o coração disposto? Levanta a mão agora. Eu tenho um coração disposto. Eu tenho um coração disposto. Eu vou fazer a obra que Deus designou para a minha vida. Ó, Senhor, envia-me a mim. Jesus fala: como crerão se não tem quem pregue? Como adorarão se não tem quem ensine? Como virão para o caminho se não tem quem os guie, quem os mostra o caminho? Deus está contando com você. Ele te escolheu não para ficar sentado, olhando para o irmão da direita, a gravata, o defeito do irmão, ele está te chamando para quê? Para cumprir a sua obra. É outro homem que ficou desesperado quando estava íntimo de Deus, Moisés. Sassa pegando fogo, ele chega, aquele sofá, aquela coisa toda, chega lá diante de Deus. O que ele fala? Moisés, te enviarei para salvar o meu povo que está lá mesmo. É o tamanho da responsabilidade da obra. Está preparado para o tamanho da obra que Deus tem para a sua vida? Meu irmão, não estou falando de coisa pequena, não, porque Deus não confia coisa pequena, coisa a gente pequena. Deus confia coisas grandes a pessoas grandes. Você se acha pequeno, mas é o pequeno que ele escolhe para fazer grandes obras. Amém? Eu sou pequeno, tenho um coração disposto para fazer uma grande obra. Aí Deus chega para Moisés e fala: vou te enviar para o Egito, vai falar com o faraó e vai libertar o meu povo. O que Moisés fala? Ah, eu sou meio pesado de boca. Não falo muito bem, eu não sou muito bom com as palavras. Eu acho que o Senhor escolheu errado. Se tiver alguém aqui pensando assim,
Deixa Deus falar do teu coração, deixa essa palavra vivificar mais no teu coração e te trazer a renovação do entendimento para você não ser mais conformado com isso mundo, mas você ser entendido para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus confiou um cargo, uma obra nas suas mãos. Sabe o que faz? Eu vou entregar a pasta para a irmã. Pastor, eu não quero mais servir. Mas hoje eu não vou no culto porque meu papagaio está gripado, porque, irmão do céu, quantas imperfeições existem na nossa vida e nós só olhamos o irmão da direita. Olha só, o que está faltando em nós? Intimidade com Deus, para perceber que você não é nada sem Deus. Mas com Deus você é muito. Com Deus, irmão, você é mais ainda. Para os outros você não é ninguém, mas com Deus você é tudo. Amém? Glória para isso. Ele te dá esse ano, te trouxe aqui para isso, esse propósito. Amém, meu irmão? Aí Deus falou para Moisés: quem fez a língua do homem? Que colocou a fala dele? Foi tu, Senhor. Então pronto, vai. O que está te faltando? Coragem? Que colocou um coração? Porque o Espírito que Ele nos deu, diz a Bíblia, não sei onde está. Mas a Bíblia diz que o Espírito que Ele nos deu é o Espírito de corajosos, não é de fracosos. Então que Espírito é esse que está te enganando, dizendo que você é fraco, que você não pode, que você não tem coragem, que você vai vencer? É o Espírito do Cristo, irmão. Diz não para Ele. Toma posse da tua vitória, toma coragem, decisão de uma vez por todas e sai daqui nessa noite transformada. Porque naquele dia abrir-se-ão os livros. Estará escrito toda a tua história. E depois estará escrito todas as vezes que ele veio. E você diz: não, mas eu tenho que ser sacerdote. Não queria essa obra de profeta, não. Eu estudei a vida inteira para ser sacerdote. Você não entende nada de profeta. Por que deixa você aprender sacerdote esse tempo todo para te fazer na confusão? Porque ele não manda você se preparar. Ele quer você assim, para preparado. Aí você chega lá: eu tenho lábios impuros, boca pesada, não falo direito. Irmão, ele quer um coração disposto a fazer a obra dele, a cumprir com tudo aquilo. Se naquele dia haverá o trono branco para julgamento dos ímpios, e haverá o tribunal de Cristo para o julgamento da igreja, dos salvos, se naquele dia você olhar e ver Deus de frente, você está na equipe errada. Mas se você olhar assim, ver o trono de costas, começa a dar glória a Deus, você está no tribunal de Cristo. Vai receber recompensa por cada lágrima, por cada sofrimento. Amém? Esse era o ensinamento da palavra de Deus que eu trazer para os irmãos. A realidade é a condição.